WW voltando do intervalo. Em primeiro lugar, nosso boa noite ao sociólogo professor José Pastore, que nos dá o prazer de participar aqui remotamente da nossa roda. Boa noite, professor José Pastore, professor aposentado do curso de Economia da USP. Prazer tê-lo conosco. Boa noite, William. Boa noite a toda a bancada. Vamos lá, então. O Ministério... Desculpa, professor, a gente já volta à nossa conversa. Só para informar o público primeiro do que se trata. O Ministério do Trabalho está avaliando uma proposta para retomar a cobrança do imposto sindical obrigatório. Esse imposto foi extinto em 2017. Isto ocorreu durante o governo de Michel Temer, após a implementação da que a gente costuma chamar de mini-reforma trabalhista. A nova taxa seria descontada diretamente em folha e fixada em até 1% do rendimento anual do trabalhador. Nossos colegas aqui da CNN tiveram acesso à minuta do projeto, portanto a gente tem condições de dar a vocês alguns dos detalhes do que está contido nessa minuta. Acompanhem comigo. 70% para o sindicato respectivo, 12% para a federação correspondente, 8% para a confederação correspondente, 7% para a central sindical correspondente e 3% entidades ligadas aos empregados. Isto ainda está em definição. Vamos lá então, professor José Pastore. Uma surpresa que eu tive com essa minuta está relacionada ao fato do STF ter formado já a maioria para dizer que é constitucional impor contribuição sindical assistencial, aquela que é usada para financiar a atividade do sindicato durante uma negociação, por exemplo, aos sindicalizados e não sindicalizados. O STF mudou de opinião. Com essa mudança, meio que ele abriu o caminho para o governo andar por aí. Para que essa provocação, então? Bem, é claro que o STF surpreendeu quando deu essa marcha ré, não é? Ele já tinha fixado uma posição muito clara e agora inverteu. Mas a proposta que está sendo elaborada pelas centrais sindicais, William, ela busca um projeto de lei. Eu acho que esse é o caminho certo, não é? É o projeto de lei. Esse assunto tem que ser resolvido pelo Congresso Nacional e não pelo Supremo Nacional, porque para instalar uma contribuição desse tipo, são necessárias tantas mudanças que o Supremo e nenhum Poder Executivo tem condições de fazer. É questão do Congresso. Agora, para avaliar essa proposta, William, eu penso o seguinte, ela pode terminar numa excelente solução e pode terminar num retumbante retrocesso. Por quê? Porque no Brasil nós temos dois problemas ou duas peculiaridades. A primeira, os sindicatos têm monopólio na negociação. Ou seja, só ele é que pode negociar. Se um filiado, por exemplo, um trabalhador não está satisfeito com a performance do sindicato, ele não pode buscar outro porque não existe outro. Nos outros países existe. Ele pode buscar outro, pode até criar outro, né? Então, o nosso sistema é de unicidade sindical. O resto do mundo, com algumas exceções, é de pluralidade sindical. Então, tem um monopólio. Esse é o primeiro problema. Então, qual é o receio que existe aqui decorrente desse problema? É muito simples. Como é que nós vamos dar para uma entidade que tem poder monopolista a liberdade para instalar qualquer tipo de contribuição? Como é que você vai controlar os abusos, por exemplo? E aí vem o segundo problema. O segundo problema que está também na Constituição, como o primeiro, que diz o seguinte, esse é incrível. Diz o seguinte, ninguém pode controlar os sindicatos, nem o poder público. Está escrito no artigo 8º da Constituição que o poder público não pode intervir ou interferir nos sindicatos. Então você tem uma situação de monopólio que não pode ser controlada nos seus abusos e se a contribuição for, digamos, aprovada nesse ambiente, nessa lógica que é de um verdadeiro puxadinho, vai ser um retumbante fracasso e retrocesso. Agora, se o Congresso modificar
a Constituição, nesses 2 pontos do artigo 8º, será uma bela solução. Essa é a minha avaliação. Daniel, pelo jeito, a complexidade do que o professor José Pastore está colocando não passou pelos grupos de trabalho do Ministério do Trabalho preocupados com a questão? Olha, William, hoje eu fui conversar com o pessoal dos 2 lados. Rogério Marinho, porque líder da oposição no Senado e principalmente porque foi relator da reforma trabalhista de 2017. Ele disse que o pensamento médio ali do Congresso é de que a reforma trabalhista foi bem sucedida, simplificou as relações capital-trabalho e o imposto sindical, o fim do imposto sindical, teve resultados favoráveis, é bem visto pelos 2 lados, por trabalhadores de forma geral e por empresários. Portanto, será uma discussão muito difícil de prosperar no Congresso. Do lado do governo das centrais, o que eu apurei? Existe uma preocupação em que esse assunto não seja demonizado, como é natural. Eles estão defendendo a volta do que chamam de contribuição sindical e não de imposto. Mas o mais importante, segundo esse grupo, é que você lida com outros aspectos. Por exemplo, existe ali uma fatia de contribuições do Sistema S nesse projeto, que hoje é toda direcionada para as confederações patronais, CNI, CNA, para os sistemas ali que fazem parte dessas confederações, que teria uma fatiazinha direcionada também para os sindicatos laborais ajudando no financiamento. E, principalmente, você não teria mais, por esse projeto, o famoso sindicato de papel. Alguém vai lá, registra o sindicato e, inclusive, pela unicidade sindical, que é isso que o professor está falando, a gente não teria nenhum tipo de concorrência e esse sindicato já poderia negociar os acordos e convenções coletivas. Pelo novo projeto, a ideia é que haja uma exigência de representatividade dos trabalhadores. Seja por percentual, seja por números absolutos, aquele sindicato só existirá e só poderá negociar em nome dos trabalhadores caso supere um sarrafo ali, uma linha de corte nessa representação. É claro que um dos pontos mais importantes, que é justamente o da unicidade, não está sendo discutido. E isso, para mim, causa um grande incômodo. Thaís. William, está faltando uma outra questão aqui, está fora desse debate aí, exclusivamente de como vencer a discussão do projeto de lei e do que vai contemplar, que é a situação do mercado de trabalho no Brasil. Metade dos trabalhadores brasileiros hoje trabalham sem carteira assinada, né? São MEIs, são contratos pessoa jurídica, são trabalhadores por conta própria. Quem representa essas pessoas? Quer dizer, eu acho que a modernização do mercado de trabalho, sim, já sofreu precarização, né? Existe esse debate sobre a qualidade dessa autonomia do trabalhador brasileiro, mas ela já está dada, é muito difícil voltar atrás. Quer dizer, nós vamos criar uma nova regra que vai, de novo, criar castas de trabalhadores. Nós já temos uma casta de trabalhadores no Brasil, que são esses com direito à carteira assinada, CLT, que vivem uma vida de benefícios que a outra metade não tem. E dificilmente vai vir, porque o mercado não vai conseguir trazer essas pessoas. Toda a discussão da reforma trabalhista em 2017 já trazia essa discussão. Quer dizer, a explosão dos aplicativos e das MEIs aconteceu depois da aprovação da reforma. Mas já havia ali uma discussão de como igualar ou pelo menos trazer os diversos trabalhadores e perfis de trabalhadores para uma situação parecida para lidar com a sua negociação de salário. Então, para mim, e eu até hoje mais cedo conversei com o professor, né, professor? Eu estava perguntando exatamente sobre isso. Quer dizer, além de ser um retrocesso pela regra em si e por toda essa discussão se é obrigado ou não, do custo absurdo que vai gerar para o trabalhador, tem a discussão de metade deles não está, ou ser trabalhador por conta própria, ser pessoa jurídica, quer dizer, tem uma outra figura jurídica aí nessa brincadeira que não vai alcançar como esse trabalhador para fazer ele pagar. Caio, o governo acha que passa com isso? William, é um debate em etapas, né? Eu acho que ele está bem... Não está embrionário, porque esse debate já vem tendo no campo das centrais, enfim, do mundo do trabalho, né? Vamos chamar assim como eles gostam de dizer. Mas vamos lá. Amanhã tem uma reunião dos representantes patronais com dos trabalhadores, né? Dos sindicatos, as centrais.
com os representantes da CNI, CNC, e depois tem uma reunião tripartite no começo de setembro. Pelo que eu levantei, eles vão tentar chegar num acordo, para aí quando chegar no começo de setembro, faz uma reunião junto com o governo para ver se fecha um projeto. Não tem PEC, né? Não tem emenda constitucional. Na verdade, o que eles estão debatendo é um projeto de lei e alguma legislação enfim, uma legislação inferior ali, regulamentações. Então, todo esse debate, ele ainda está, assim, embrionário, né? Ele não chegou ainda no Palácio. Eu sinto que ele não... E nem no Congresso. Ele é um debate ainda na esplanada, vamos dizer assim. Ministério do Trabalho, centrais sindicais e as confederações patronais. É nesse campo que está. A gente vai ter que olhar ali na frente, daqui a um mês, porque essa data do começo de setembro é a data que o Lula, no 1º de maio, baixou, né, editou um decreto colocando um prazo para que se estabelecesse uma nova legislação sobre isso. E esse prazo se esgota agora no começo de setembro. Então ainda não entrou o governo com força tudo, porque ainda não tem um projeto para entrar com força tudo. E tenho muitas dúvidas, né, de que o governo vai queimar muita energia com isso, tendo tantas outras questões aí para observar. Professor José Pastore, para arredondar a nossa conversa, onde você acha que o governo quer chegar com esse estudo e essa proposta? Veja, William, a atividade de negociar, ela exige recursos, tanto do lado laboral quanto do lado patronal. Eu acho que o primeiro objetivo de quem faz uma proposta desse tipo é exatamente de prover esses recursos para os dois lados negociarem de modo adequado e competente. Agora, pode haver um outro objetivo aqui, é novamente de fortalecer o sindicalismo para que ele venha se engajar em atividade político-partidária, como estava ocorrendo antes, né? Essa que é a questão, quando eu perguntei como controlar isso, a Constituição, ela impede que o poder público faça esse controle, essa intervenção. Então, acho muito difícil você aprovar isso aí sem mudar a Constituição. Aquilo que foi mencionado aqui sobre, não, mas agora nós vamos usar o conceito de representatividade, só os representativos é que vão. O conceito de representatividade, ele só existe no mundo da pluralidade sindical. No mundo da unicidade sindical ele não existe, por quê? Porque a própria Constituição fala assim, para cada categoria, em cada município, só existe um sindicato, e é esse sindicato. Então, representatividade como se ele é detentor da carta sindical e tem um monopólio de negociação. Representatividade é um conceito que existe quando nos países onde, por exemplo, há 2, 3 sindicatos na mesma categoria, e o mais representativo é que negocia. Os outros aguardam. Se daí 2, 3 anos um deles se tornar representativo, substitui aquele primeiro. Essa é a noção de representatividade, que é muito saudável, mas não casa com o nosso sistema monopolista de sindicalismo que nós temos no Brasil, William. Professor José Pastore, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa roda do WW. Boa noite, professor. Obrigado, William. Daniel, Thaís e Caio, a gente vai para o intervalo. Na volta, nosso assunto é a votação do marco fiscal. Deve ocorrer esta semana na Câmara. Houve uma reunião de líderes agora à noite para discutir alterações quando passou pelo Senado. Detalhes já já.